Salve, salve, rapaziada aqui do canal do Felipe Oliveira, chegando para mais um vídeo. Hoje, numa skin decente aqui, hein, rapaziada. Hoje, tranquilo, sóbrio, sereno, racional, calmo e ansioso. Aposto que você aí do outro lado tá ansioso também. Afinal de contas, o Palmeiras tá aí, né? Estamos entre os 8 melhores do mundo. Estamos entre os 8 melhores da grande competição da FIFA e a Copa do Mundo de Clubes, que tem sido um sucesso, sobretudo para nós sul-americanos, com resultados impressionantes, como foi ontem. Estou gravando hoje na terça-feira, aqui dia 1º de julho, como foi ontem a vitória do Fluminense contra a Inter de Milão. Fluminense que está do nosso lado da chave e que pega talvez o time mais forte fora da Europa, que é o Al Hilal, um time absolutamente milionário, e que despachou simplesmente o time de Pep Guardiola, o Manchester City, ontem, num dos jogos mais emblemáticos e um dos melhores jogos, né, dessa Copa do Mundo de Clubes. Mas estamos aqui hoje para falar sobre Palmeiras e Chelsea. Afinal, temos contas a acertar com esse time inglês, como eu falei no meu último vídeo aqui, ainda eufórico, sem voz e totalmente alucinado pela classificação do Palmeiras às quartas de final, naquele sábado maravilhoso, para quem esteve nas Alamedas do Allianz Parque. Pude estar lá com meus amigos, com a minha namorada, foi bem legal, muito gostoso, um clima absolutamente incrível, e que guardaremos na memória o que foi este sábado nas Alamedas do Allianz Parque, comemorando a classificação do Palmeiras com um belo gol do Paulinho. E estamos aqui agora para hoje analisar esse time do Chelsea. Qual Chelsea a gente vai enfrentar? Não é aquele de 2022, né? Aquele que a gente perdeu na última bola, o Mundial de 2022, num pênalti triste, cometido sem querer pelo Luan e cobrado pelo Havertz, já no final ali daquele jogo, sacramentando o título do Chelsea, o nosso vice-campeonato. É um outro Chelsea, é um Chelsea bem confuso, um Chelsea em reconstrução, um Chelsea que gastou muito dinheiro e tem ainda um time que, na minha visão, é uma incógnita, um time que talvez não será parecido com o time que o Flamengo venceu na primeira fase, e bem, de virada por 3-1, mas é um time que o Palmeiras tem que tomar cuidado, e principalmente por conta dos desfalques. E eu vou trazer aqui também hoje um campinho que eu montei aí de uma possível escalação que eu acredito que possa ser a que o Abel vai mandar a campo na próxima sexta-feira, às 10 da noite. Quero saber a opinião de vocês e por isso vou trazer esse campinho aqui. Mas vamos falar sobre o Chelsea. Mas antes, claro, por favor, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino. Já consegui a monetização desse belo canal aqui, graças a vocês que estão assistindo, que estão engajando, que estão compartilhando, que estão se inscrevendo. E estão, claro, deixando o like para fortalecer e espalhar o conteúdo aqui no YouTube, beleza? Vamos lá para a matéria do mestre Paulo Vinícius Coelho, o grande PVC, que fala: o que o Palmeiras pode aprender sobre o Chelsea com Flamengo e Benfica? O Flamengo ganhou, Benfica perdeu na prorrogação. Vamos aqui ao texto do PVC. O Chelsea teve mais posse de bola do que o Flamengo, perdeu mesmo assim. Teve mais posse de bola do que todos os seus adversários e só ganhou 2 jogos nos 90 minutos regulamentares. Venceu o Benfica na prorrogação, ganhou do Esperance com um gol nos acréscimos do primeiro tempo, outro do segundo, e venceu o Los Angeles. Tudo tendo mais posse de bola e dificuldade para transformar chances em gols em eficácia. Contra o Benfica, 22 finalizações, 12 apenas no alvo. Impressionante. Abel Ferreira diria que faltou eficácia. Pois é, o Abel sempre fala isso. E outra, tem faltado também, a gente tem que ser justo aqui, novamente analisando aqui friamente o nosso time, tem faltado sim eficácia para o nosso ataque, o nosso atacante, a nossa principal contratação, o Vitor Roque, a mais cara, sobretudo, não desencantou ainda nesse Mundial. Continuando aqui o texto do PVC, mas o Chelsea venceu por 4-1 o último jogo contra o Benfica. O número de finalizações foi o segundo maior do Mundial, atrás apenas de Bayern 10, Auckland 0. O Palmeiras chutou 21 vezes contra o Inter Miami, quase igual ao Chelsea. Aí aqui ele faz a pergunta: que Chelsea é esse? O Chelsea não é tão forte como foi até 2021. O time que a gente pegou foi logo no começo do ano de 2022. Ainda era aquele que tinha Rudiger, que tinha Thiago Silva, que tinha Aspilicueta, que tinha Lukaku, que tinha Havertz. Era um outro time, que tinha Kanté. Era um outro time
do Chelsea naquela ocasião, um time muito mais estrelado, muito mais forte, que a gente jogou de igual para igual com os caras e perdemos por apenas 2-1, faltou pouco. Se o Palmeiras tivesse um pouco mais de coragem naquele jogo, se tivesse um pouco mais de qualidade técnica também, enfim, poderia ter levado a melhor e a gente já poderia ter tido o nosso título mundial aí nesses modos da FIFA. O Chelsea não é tão forte como foi até 2021. O início da guerra da Ucrânia ajudou a antecipar a saída do magnata Roman Abramovich, que se mudou para Israel. O novo proprietário do time inglês, o norte-americano Todd Boehly, mudou a política de contratações. Em vez de craques consagrados ou se consagrando, como o alemão Rudiger, o brasileiro Thiago Silva e o belga Lukaku, que faziam parte do time do Mundial de 2021, agora há jogadores promissores como o Andrei Santos. Mas há outros talentos também. Andrei Santos, que quase veio para o Palmeiras aí um tempo atrás. O Chelsea tem revelações de jogadores famosos. Os destaques são o volante Moisés Caicedo, suspenso contra o Palmeiras. Boa notícia. Esse cara aqui deu um trabalho bizarro para o Flamengo no primeiro tempo, daquele jogo que o Flamengo venceu e foi muito melhor, principalmente no segundo tempo. O meio-campista argentino Enzo Fernandes, titular da Argentina, campeã de 2022, campeã mundial em 2022, campeã da Copa, e que enfrentou o Palmeiras pelo Defensa e Justiça em 2021. Cara, eu não lembro do Enzo Fernandes jogando contra o Palmeiras. O ponta Madueke tem ocupado a reserva neste Mundial, mas já foi convocado por Thomas Tuchel para a seleção inglesa. O Chelsea não é fraco, mas não está na elite. Daquilo que Filipe Luiz afirmou de a elite europeia ser superior, o Chelsea não disputa a Champions League há 2 temporadas. Voltará na próxima. Também não tem um estilo de elite moderno, com marcação individual pelo meio campo todo, como o Bayern. Está mais próximo da Internacional, eliminada pelo Fluminense. Olha aí. Ou seja, dá. Mesmo com os nossos desfalques, dá. É concentração e jogar como jogamos contra o Botafogo. O Chelsea tentará ter mais posse de bola do que seu rival. O Palmeiras provavelmente trará sua marcação para o campo de defesa, em vez de marcar no ataque, como fez contra Porto, Inter Miami e Botafogo. Foi diferente contra o Al-Ahly quando recuou. Aqui é um ponto. Como vamos recuar? Vamos recuar de uma forma agrupada, de uma forma a fechar os espaços e fechar a entrada da área? Ou vamos ficar perseguindo o Chelsea, como ficamos contra o Inter Miami, que ficamos na roda, sem meio de campo? Eu imagino que dessa vez o Abel vai optar por um estilo de marcação um pouco mais posicional, que é o que eu espero e o que eu acho que poderia encaixar. O Palmeiras deve esperar mais o Chelsea na final do Mundial. Olha aqui, ó, eu nem tinha lido. É isso que o PVC está dizendo aqui. Na final do Mundial de 2021, né, que foi em 2022, faltavam 3 minutos para terminar a prorrogação quando a bola tocou na mão do zagueiro Luan. O pênalti convertido por Havertz deu o título ao Chelsea contra o Palmeiras. O time de Abel Ferreira chegou muito perto. Aqui a matéria do PVC falando sobre isso. E eu concordo, cara. Eu concordo. É um adversário forte, é o principal adversário que a gente vai enfrentar nessa competição, o mais forte, mas não é o Chelsea de 2022, não é o Chelsea do Drogba, não é o Chelsea que perdeu o Mundial de 2012 para o Corinthians, é outro time. É um time com muitos moleques, com muitos jovens, com um time muito intenso. É um time do Maresca, que foi auxiliar do Guardiola, que gosta da bola, que gosta de rodar a bola, mas que ainda não encontrou o seu jeito de jogar e que pode ter aí um reforço para essa competição, que é o João Pedro, brasileiro, que o Chelsea está trazendo do Brighton e que pode jogar já contra o Palmeiras, fazer sua estreia contra o Palmeiras. Então é assim, o Palmeiras tem que respeitar o Chelsea, tem que saber o adversário que está do outro lado, um adversário de Premier League, um adversário com muitos jovens, como eu disse, um time intenso, rápido, forte fisicamente, mas longe de ser um time imbatível, longe de ser um time invencível. O Palmeiras tem condições sim, de vencer o Chelsea e ir para a semifinal do Mundial de Clubes. Dito isto, como iremos? Qual o melhor time? Qual a melhor formação? O que o Abel deve fazer para vencer esse time do Chelsea? Eu, no meu mais modesto conhecimento do Palmeiras, quero compartilhar com vocês aqui, meus amigos,
Considero vocês meus amigos aqui. Mais de 3.300 amigos que eu tenho o privilégio de ter aqui. Espero ter muito mais. Então, espalhe a palavra do canal para os seus amigos palmeirenses aí também. Venham fazer parte dessa comunidade aqui comigo. Vamos lá aqui pro Bio Lineup, onde eu montei o meu campinho. Vai tirando. Montei meu campinho aqui com o que eu imagino que possa ser a melhor escalação do Palmeiras para sexta-feira à noite. Nossa, sexta-feira à noite, hein? Pode ser uma sexta-feira à noite histórica para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, estamos, como todos sabem, sem Gustavo Gomes, nosso capitão. Tomou o cartão vermelho no sábado contra o Botafogo. Estamos sem talvez um dos nossos melhores jogadores na competição e um dos melhores jogadores do elenco, por que não dizer, Joaquim Piquerez, nosso lateral esquerdo, uruguaio, que também está suspenso. E quem mais que tá fora? Só isso, né? Sem o Piquerez e sem o Gomes. E sem o Murilo, né? Que tá machucado também. Mas o Fux jogou muito bem no sábado. Então vamos aqui. A defesa, provavelmente não. O Everton, certeza. O Giai não tem jogado como lateral. Muita gente escala o Palmeiras assim, né? Com uma linha de 4 atrás. Com o Vanderlan, o zagueiro aqui, que neste caso será o Mikael substituindo o Gomes. Ou aqui nesse caso o Murilo e o Fux do Gomes. O Giai pela lateral. Não, será assim que o Palmeiras vai jogar. Com 3 zagueiros. O Giai fazendo essa função aqui. Aí, aqui temos a grande dúvida. E aí? Joga o Vanderlan? Ou o que o Abel pode fazer aqui? Pode, sei lá, vir aqui e meter o Facundo. Colocar o Facundo aqui para ajudar esse lado. O Estevão vai jogar no mesmo lado que ele jogou contra o Botafogo, pelo lado esquerdo, partindo para o fundo, para jogar o Vitor Roque atacando a primeira trave aqui e o Maurício entrando, atacando muito a segunda trave, como foi durante o começo daquele jogo. Fica essa dúvida de como o Abel vai montar esse time. Vocês preferem o Facundo aqui ou a gente joga com o Vanderlan? Eu pergunto isso porque hoje eu vi uma entrevista do Vanderlan, vou até aqui colocar para vocês. Eu falei aqui no sábado, né? Eufórico ainda, rouco, meio embriagado ainda, depois de tirar um cochilo ali, quando eu cheguei do Allianz Parque à noite. Eu falei: Vanderlan, se você for jogar, tem que ser o melhor jogo da sua vida. O Vanderlan deve ter assistido o vídeo, velho, com certeza, porque foi exatamente isso que ele falou hoje lá na Filadélfia, onde o Palmeiras está agora hospedado e concentrado pro jogo. Vamos ouvir aqui o que o Vanderlan falou, aí eu já comento. Eu acho que o jogo muito importante que eu joguei na minha vida foi contra o Botafogo na Libertadores. Então acho que eu posso lembrar assim desse jogo e tentar fazer mais um grande jogo. Vanderlei, o que você acha que tem que fazer para passar toda a confiança que o torcedor às vezes espera que você dentro de campo consiga em termos pergunta de do Facincani, ímpeto, boa pergunta. em termos de apoio tático, técnico dentro de campo? Cara, acho que é uma boa postura corporal e dar o meu máximo em todos os duelos, seja ofensivos ou defensivos. Tá sempre ajudando o time a atacar e defender. Acho que é isso que eu quero passar pro torcedor, entrega, raça, que nunca faltou e nunca vai faltar. Bom, tá aí. O Vanderlan falando que pode ser o jogo mais importante da vida dele. Esse jogo contra o Chelsea no próxima sexta-feira. E cara, eu vou ser sincero pra vocês, hein. Embora o Facundo possa fazer essa função aqui mais à frente, afinal de contas o Palmeiras terá o Mikael aqui pela esquerda, que também é canhoto e também pode ser importante, além da imposição física do Mikael, que é um zagueiro alto, muito forte, canhoto, pode ajudar também na saída de bola e na cobertura para o Vanderlan. E qual é o forte do Vanderlan? A velocidade. Um moleque que tem um pulmão muito bom também, corre bastante, chega bem na frente. O grande lance dele, que a gente pega no pé como torcida, é justamente na parte defensiva. Na parte de atenção, na parte de erro bobo. É um jogador que surgiu muito bem nas categorias de base do Palmeiras. Foi campeão da primeira copinha do Palmeiras em 2022. Com o Hendrick surgindo no time, Giovani.
Jogava com o Fabinho, jogava com o John naquele time, com o Naves, enfim. E ele despontou ali muito bem naquele time, né? A gente, temos um lateral esquerdo, caralho, o Palmeiras revelou um grande lateral esquerdo, finalmente. E ele tá aí com 22, 23 anos e ainda não conseguiu se desenvolver, não conseguiu pegar pra si essa posição. Eu até vi o André Hernan comentando no canal, no UOL lá, falando que o Vanderlan já teve a oportunidade de sair do Palmeiras, já despertou interesse de clubes ingleses, de clubes da França, e o Palmeiras não vendeu, o Palmeiras optou por segurar. E a gente sabe que esse Mundial tem sido uma grande vitrine para muitos jogadores, e alguns jogadores provavelmente vão sair. O Rios é um deles, o Rios está em todos os jornais da Europa, tá nos jornais italianos hoje, eu vi de manhã, muitos times totalmente seduzidos pelo futebol que o Rios tem jogado, e de fato ele tem jogado muito bem, a gente pega muito no pé dele aqui, porque ele é um jogador inconstante. É surpreendente ele estar jogando muito bem, concentrado. Será que é porque tá todo mundo vendo e o Rios tem o interesse, claro, o sonho de jogar na Europa? Será que vou dar tudo de mim aqui nesse Mundial pelo Palmeiras, quem sabe a gente chega longe, bate numa final e eu sou vendido? Por que ele não joga sempre assim? Fica essa questão, né? Mas é fato que muitos jogadores vão sair. E o Rios pode ser um deles. O Piquerez pode ser um deles. São jogadores jovens que têm idade, que têm mercado europeu, que têm, claro, esse sonho de jogar na Europa. Então fica essa questão. E assim, você prefere improvisar o Facundo Torres aqui, que é um atacante que joga desse lado aqui, ou você prefere pôr o Vanderlan aqui e ele fazer um grande jogo? Porque assim, cara, eu já gostei e já desgostei do Vanderlan. Hoje eu não sei qual que é. Mas, cara, é uma competição de tiro curto. É uma competição de um jogo. Esse jogo é decisivo pro Palmeiras. O Palmeiras perdeu, o Palmeiras tá fora. E é o cara da posição. É o cara que pode estar pedindo passagem também. Enfim, eu não sei o que o Abel vai fazer. Mas o engraçado é que hoje muita gente comentou: o Abel colocou o moleque pra falar. O Abel não tem esse poder, né? Mas o moleque tá falando, certeza que não vai jogar. Certeza que o Abel vai vir com alguma surpresa. Cara, eu confesso que eu não tenho mais essa esperança de ver o Abel surpreender na escalação, assim, sabe? Vir com alguma novidade. Quando ele surpreendeu, ele acabou indo muito mal. Não quero ficar aqui relembrando o passado, mas a gente tem que pontuar que foi o jogo contra o Inter Miami, que ele surpreendeu na escalação, escalou o Palmeiras com 2 camisas 8 e deu no que deu no meio campo do Inter Miami, passeou em cima da gente e a gente quase foi eliminado na primeira fase. Mas é isso, eu imagino o Palmeiras nessa formação, com 3 zagueiros, com o Mikael pela esquerda, Bruno Fux fazendo a função do Gomes, Aníbal Moreno, ou será que teremos aqui, cadê? Deixa eu ver aqui, onde tá aqui? Ou será que teremos aqui M. Martínez jogando de titular? Foi muito bem contra o Botafogo, hein? Foi muito bem o M. Martínez contra o Botafogo, jogando aqui ao lado do Rios e o Maurício. Se vocês forem lembrar, eu assisti o jogo de novo do sábado. O Palmeiras jogou assim, ó. Aqui na direita jogou o Alan, aqui jogou o Piquerez, né? Aqui jogou o Bruno Fux e o Gomes. O Palmeiras jogou assim, com o Maurício jogando muito pela direita, ajudando nessa dobra aqui, junto com nesse trio aqui, né? Junto com o Rios. O Rios jogou muito, dominou o meio de campo, tava dos dois lados aqui fazendo essa função. O M mais preso, o Piquerez subindo muito e o Estevão caindo mais por aqui, em cima do Marlon Freitas e do Jair. E o Piquerez passando muito também, ajudando muito aqui no apoio com o Estevão. E o Vitor Roque aqui, como eu disse, né, fechando, tentando antecipar as costas do Jair. E por um pouco ali ele quase conseguiu fazer um gol, mas se movimentando bastante também. O Vitor Roque dá muito essa opção. Mas falta finalizar melhor as jogadas, falta estar presente aqui. Muitas vezes ele sai para sair a jogada aqui e chega essa bola aqui e não tem ninguém na área para finalizar. O Vitor Roque não tá lá. É uma das grandes críticas que a gente tem visto em relação ao futebol do Vitor Roque e eu concordo.
E tá faltando um pouco mais de confiança para ele finalizar melhor as jogadas. Tenho certeza que quando sair o primeiro gol aí nesse Mundial, que seja na sexta-feira, o moleque vai desencantar, porque eu ainda vejo potencial no Vitor Roque, sem dúvida nenhuma. Mas acho que vai ser esse time aqui, gente. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Palmeiras vem com... Abel vai manter o Alan aqui para ajudar desse lado. Palmeiras, como eu sempre pontuo, é um time muito forte pelos lados, né? É um time que ataca muito pelo lado. E pelo que eu vi aí das prévias do Chelsea, é um time que também joga com uma saída de 3. Tem um ataque muito rápido com o Palmer, o Pedro Neto. O Enzo Fernandes, que dessa vez deve jogar como um 10 aí, como um meia. O Caicedo não joga, é um bom reforço para o Palmeiras. Eu boto uma fé no Rios nesse jogo. Bom, quando o Palmeiras tem a bola, ele costuma jogar muito por aqui, mais pelo lado direito. Jogou muito contra o Botafogo, foi o melhor em campo para mim. E é isso, Palmeiras sem bola. Provavelmente fecha aqui os 3, baixa essa linha de 5, baixa Martinez, baixa Rios, deve fechar aqui o Maurício, Estevão deve baixar também por aqui, o Maurício deve fechar mais pelo lado, né? O Vitor Roque fechando aqui os volantes do time adversário. E imagino que o Palmeiras vá com esse time para enfrentar o Chelsea na sexta-feira. O Everton, Giai, Fux, Mikael, Alan, Vanderlan, Rios, M. Martinez, Maurício, Estevão e Vitor Roque. Quero saber de você qual o seu time para sexta-feira para encarar os ingleses. A ansiedade está grande, vamos nos unir agora, vamos apoiar, porque chegamos numa fase aguda da competição. Se passarmos, estamos a 2 passos do paraíso, por que não sonhar? Se essa competição está sendo tão maluca, com resultados improváveis, falta o nosso resultado, falta a nossa vitória contra um time europeu, e espero que venha na sexta-feira. Como eu disse, como o PVC disse também, Palmeiras tem totais chances, totais condições de fazer um outro grande jogo e ir para a semifinal dessa competição, pegar Fluminense ou Al Hilal. Já pensou? Uma semifinal Fluminense e Palmeiras? Um confronto doméstico? Confronto que nós conhecemos. Vamos ter calma, vamos esperar chegar, mas vamos agora falar de Chelsea. Palmeiras encara o Chelsea. Eu quero saber de você o que você faria se fosse Abel Ferreira, qual time você mandaria a campo. Deixa aqui nos comentários, vou ler, respondo todo mundo, hein? Respondo todo mundo. E vamos nessa. E me sigam lá no Instagram também, Felipe Futeboteco. Eu converso com vocês por lá também. Demorou? Tamo junto, galera. Um grande abraço. Eu volto aqui amanhã ou depois pra gente falar mais sobre Palmeiras, pra falar mais sobre esse jogo. E é isso. Um grande abraço, tamo junto. Avante palestra.